dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje, dia 2 de maio, começamos um novo mês. Bem, queridos, estamos aqui para mais essa escola. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 23 do livro de Atos. Amém? Estamos naquela peleja de Paulo para enfrentar o Sinédrio, seus opositores. Amém? Mas estamos aqui em nome de Jesus e já estaremos agora iniciando a nossa escola. Bem, como sempre, nós vamos estar orando pelos nossos pedidos, né? Temos aqui alguns pedidos de oração e nós vamos estar orando por eles. E eu quero já deixar o nosso louvor preparado, amém, para em seguida estarmos iniciando a nossa escola, amém? São todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, é isso? E o nosso tema de hoje está exatamente Paulo tendo que enfrentar, né, e lutar com os seus opositores. Ele já esteve muitas vezes sentado naquelas cadeiras para, como se diria, né, julgar os outros. Agora ele está sendo julgado ali. Amém, queridos? Então nós vamos estar orando agora pelos nossos pedidos e depois já estaremos entrando na nossa meditação. Amém? Deixa eu ver aqui os nossos pedidos de oração. Pedido de oração. Fiz aqui uma lista para nós estarmos orando. Bem-vinda, irmã Neuza Fernandes, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês que estão aí. Matheus Santos, Claudete Aparecida Oliveira, me dá as suas notícias, querida. Você está na nossa lista de oração. Eu sei que você está se recuperando em casa, não é? Mas deixa nos informar como é que está o seu quadro clínico, está melhor? Fala para nós aí, tá bom? Muito importante, queremos acompanhar, agradecer a Deus as suas melhoras. Leia Matos, bem-vinda, Deus abençoe. Então, nossos pedidos continuam assim, mas nós continuamos orando pela nossa irmã Ivone Pontara, está se recuperando, nossa irmã Noemi, lá do Rio de Janeiro. A minha sobrinha Alba continua pedindo oração pelo Pedro, pelo seu retorno, né? Desviou-se da casa do Senhor. Também Edemir, o esposo da nossa irmã Lúcia Estela, continuemos orando por ela, né? Por ele, digo, né? Também a nossa irmã Vera, esposa do pastor Jurandir, da nossa igreja em Limeira, nós continuamos orando, né, por ela e por suas filhas, a Gabriela e a Gláucia. Continuo pedindo oração pelo meu neto, Reinaldo, e família. Né? Está bem, graças a Deus, nós vamos continuar colocando ele nas mãos do Senhor. Está aí nosso irmão José Carlos. Bem-vindo, a paz do Senhor, Deus abençoe. A nossa irmã Isaura, nós continuamos esperando a intervenção de Deus, né, na sua irmã, nossa irmã Elenir. Ontem eu conversava com a Bianca e ela disse que ela teve uma piora. Então vamos entrar naquele clamor em favor da nossa irmã Elenir, não é? A irmã Francisca, mãe do evangelista Washington, lá de Mogi Guaçu, está melhor, mas precisamos continuar clamando em seu favor. E a Claudete, querida, que está aí, né? Ela está se recuperando em casa, eu estou pedindo ela para me dizer como ela está, né? Mas vamos continuar orando pela nossa Claudete Aparecida de Oliveira para que o Senhor complete a obra. E ela deu testemunho, olha, Deus já completou, eu já estou, né, perfeita, né? Claudete está nas nossas orações também. Eu peço que os irmãos orem pela minha neta, Michele, está nos ajudando aqui. E como nós estamos precisando, a irmã Márcia está até descansando, não vai participar com a gente. Amém? Está aí, quem mais? Tiana Casa. Tá bom, Tiana, bem-vinda. Ruth Soares, bem-vinda. Pastor Roque Coutinho, um abraço, querido. Deus abençoe. Joabe, bem-vindo. Ruth, seja bem-vinda, querida.
Pastor Joãozinho e a esposa Alvina, lá de Mogi Guaçu, eles estão melhor, mas ainda precisam da nossa oração. E o nosso irmão Jorge Mauro Lopes Dias, que pediu que orássemos pela sua família, nós estamos orando pela irmã Heloísa, inclusive a irmã Heloísa ontem deu uma notícia, então vamos continuar orando pela irmã Heloísa, que ela está com uma suspeita. Ontem veio do trabalho para casa, se sentindo assim um pouco estranho, disse que não ia na oração, possivelmente não vai na escola também. Então a Heloísa, nós vamos orar pela Heloísa, sim, e pelos dois filhos dela, a Joyce e o Bruce. Amém? O diácono Antônio Pedro é o pai da Leia, minha nora, né? Leia Coiado. Vamos continuar orando. Amém, queridos? Bem, então aqui são os nossos pedidos. Demais já, graças a Deus, nós já completamos, né, o ciclo de oração por eles. Então eu já estou até tirando do nosso quadro de oração. Nós vamos estar orando por essas vidas para depois então iniciar a nossa escola. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, te agradecemos a noite de paz que nos concedestes. Ó Senhor, muito obrigado pelo dia de ontem, por tudo que ontem pudemos fazer no teu reino, ainda que seja algo muito pequeno, Pai, mas louvamos o teu nome, porque bom é trabalhar para o Senhor no seu reino, para a sua glória. Obrigado, agora te pedimos essas mesmas vitórias para o dia de hoje, em tudo que temos de fazer, que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós, Pai. Também por esses nomes que citamos, essa lista, outros pedidos que aí não estão registrados, muitos dos teus filhos, às vezes, enquanto ministramos nessa live, eles colocam seus pedidos e depois nós trazemos para a nossa lista, mas agora não podemos fazê-lo, mas, Senhor, nós já estamos entregando nas tuas mãos. Também oramos, depois que eu terminar essa aula, vou colocar essa aula, ó Pai, nos grupos, e que eles também sejam abençoados, e que os seus pedidos que ali colocarem sejam atendidos pelo Senhor. É o nosso pedido, ó Senhor, é a Ti que nós fazemos nesta hora. Abençoa essa escola, continuamos orando, Pai, pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, por aqueles que exercem a profissão de saúde, como os médicos e seus auxiliares. Nós entregamos todos nas tuas mãos, também aqueles que estão precisando da tua intervenção, porque estão internados, Senhor, e que precisam que as tuas mãos operando os abençoe, os livre deste mal que tem assolado o planeta Terra, Pai. Agora oramos também por aqueles que estão conosco nessa aula, a nós outros que temos que fazer essa ministração, Pai. Que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado e abençoado. É a nossa oração, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Está aí nossa irmã Celi Moura. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Então, queridos, nós vamos agora já iniciar, né, com o nosso louvor. Nós vamos estar adorando o Senhor com o nosso cântico 545, do cantor cristão. Amém? Abra o seu cantor cristão agora no 545 e nós vamos estar adorando o nosso Pai. Amém? 545 do cantor cristão. É o que nós vamos estar adorando o Senhor agora. Raimundo Cupertino, bem-vindo, a paz do Senhor. Os jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo.
Amém, querido? Então, podemos já abrir a nossa Bíblia no capítulo 23 do livro de Atos. Amém? Nós vamos estar, então, agora apresentando ao Senhor a nossa aula. Ela está exatamente embasada nesse texto. Nós estamos estudando exatamente o trabalho, como começou os primeiros passos da igreja primitiva. E o apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus, não é? Pode-se dizer que o que esse homem de Deus fez, mas é aquilo, meus irmãos, Deus tem uma ferramenta para cada trabalho. Essa palavra, quem deixou para o nosso coração foi o saudoso pastor Sebastião Batista Frauches, que nunca vamos nos esquecer, daquele homem de Deus que nos ensinou, deixou muitas experiências. Se perguntar pelo Brasil, quem conheceu, obviamente que quem conhece, porque agora ele já está com o Senhor, mas você o conheceu, Mana Elizabeth, Maria Prado, bem-vindas, a paz do Senhor, deixou muitas experiências, e ele é quem dizia essa frase: Deus tem uma ferramenta certa para cada trabalho. E Paulo foi um instrumento de Deus para fazer difundir o evangelho entre os gentios. Ele era judeu de nascimento, mas também tinha o título romano, que aliás nessa demanda toda que nós estamos estudando, ele usa muito esse título que ele tinha para se livrar, até como aconteceu, que ele seria açoitado, mas quando se identificou, logo temeram, porque um cidadão romano naquele período tinha um valor tremendo, Pastor Wesley, Deus abençoe, bem-vindo, pastor. Então, meus irmãos, a nossa aula está assim começando, e eu quero com vocês fazer essa leitura, Amém? Atos 23, do versículo 1 ao 35. 30ª é a lição que nós estamos estudando hoje. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir? Que coisa, hein? Coisa séria. E os que ali estavam disseram injurias o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. É interessante, Porque Paulo conhecia bem, está aí nosso Amadeus Oliveira. Amém, pastor, Deus abençoe, bem-vindo. Paulo olhou e viu o grupo que estava reunido para lutar, para, vamos dizer assim, julgá-lo ali, E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra dos fariseus, porque ele colocou os olhos e viu quem o estava julgando naquela reunião, Então ele vai usar, porque o que acontece, irmãos? Eu às vezes fico observando, alguns evangélicos, querendo se tornar-se muito receptivos em determinados ambientes, eles usam um procedimento que eu vou dar o nome, que aliás esse é o nome, chamado sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas. Então o que acontece? Você pega o espírita, coloca aqui, pega o católico, coloca aqui, pega o evangélico, coloca aqui, enfim, você acaba fazendo uma miscelânea, uma confusão de fé. Então Paulo ali encontrou saduceus, fariseus. Então o que ele fez? Ele vai usar aquele momento exatamente porque ele estava no meio de vamos dizer, de feras. Ali todos se uniram contra ele, mas eles tinham pontos divergentes entre si.
Então, muito sabiamente, olha só, ele vai usar exatamente esse, vamos dizer, esse ponto para ele poder ter alguma vantagem. Eliane Gomes Ferreira, Eli Ferreira, paz do Senhor, bem-vindos, querido, Deus abençoe. Muito bem, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Então ele colocou um ponto que ia dividir o auditório, sobretudo os seus juízes, não é? E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, eles se uniram para julgá-lo, mas eles tinham pontos divergentes. Daí a necessidade, irmãos, é aquela coisa, tomar muito cuidado com quem você fala, com quem você vive, com quem se une, porque às vezes você está conversando com uma pessoa que ela tem princípios completamente diferentes dos teus, e quando se fala em questão de fé, nós temos que ser muito seletivos, não é? Uma vez uma pessoa, eu conversava com ela, aí ele começou a valorizar um certo tipo de umbanda, e eu falei, mas peraí, não, o senhor tem que valorizar também. Eu falei, não tenho que valorizar, eu conheço a verdade, e eu quero falar sobre a verdade, eu quero falar sobre Jesus. Eles não querem, eles querem que a gente faça esse sincretismo, como diz o outro, todo caminho leva a Deus. É mentira, todo caminho leva a Deus coisa nenhuma. Quem te leva a Deus é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou olha que o artigo é definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Débora Menezes, a paz do Senhor, bem-vindo. Então é isso aí, mas Paulo viu aquela divergência, ele usou, não é, aquilo que poderia trazer benefício para ele, se lançou, né? E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Como é que eu posso caminhar? É aquela coisa, tudo bem, eu respeito que cada um use o seu livre-arbítrio, escolha a sua religião e sua fé, tudo bem, mas uma coisa é eu respeitar você, outra coisa é eu concordar com você ou fazer de você um companheiro para a gente, né, termos, vamos estar juntos e tal. Não, não vamos estar juntos. Não vamos estar juntos, porque se eu não posso estar junto com você na eternidade, não me interessa estar junto com você. Eu vou respeitar, socialmente eu posso até estar, né? A igreja de São Miguel Paulista, ela tinha, né, que a pessoa já faleceu, uma senhora da macumba em frente. Eu cumprimentava ela conversava comigo, mas eu não deixava de falar para ela que o caminho certo é Jesus e só Jesus. Porque uma coisa é você respeitar e ter, não é aquela aproximação social, nós precisamos de ter, mas nós precisamos de ter como luz e como sal, não é verdade? A Bíblia diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. É preciso que você condene. Eu nunca vou desrespeitar uma pessoa que tem aquela ideologia. Tudo bem, eu não vou nem feri-lo, que eu não vou ser homofóbico de jeito nenhum, mas eu vou dizer para vocês, se eu puder conversar, eu dizer, olha, eu vou respeitar você, você é livre para tomar o seu caminho, mas eu quero dizer que Jesus morreu por você. Ele desejou que você um dia fosse morar com ele na eternidade. Aqui está o Maxwell Matos, a paz do Senhor, agradeço orações pelo Márcio, mas aprovo o Senhor levá-lo para mais perto dele, continue orando por nós. Isso estamos fazendo, Maxwell, nós comunicamos que você tinha botado no Facebook, eu vi e eu comuniquei ao povo essa passagem, o povo passou a orar pela sua família e não vamos deixar de orar, tá bom? Deus abençoe, obrigado por falar. Mas então é isso daí, o que nós precisamos é isso aí, mostrar o caminho, é nosso dever, não é respeitar, mas mostrar. Não, tudo bem, você é livre, mas o caminho é Jesus, ele quer você na eternidade com ele, e para isso você tem que mudar de direção, glória a Deus. Muito bem, e aí originou-se um grande clamor, levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, olha só como eles agora passaram a defender Paulo, não achamos nenhum mal neste homem, se algum espírito anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que tirassem Paulo do meio deles e o levassem para a fortaleza. Aí é que está, né?
foi uma forma que Paulo encontrou. Elivana Santos, bem-vinda, paz do Senhor, minha irmã. Foi uma forma que Paulo encontrou, porque ele não tinha nenhuma chance, estavam todos unidos, seria todas aquelas vozes contra ele. Então ele fez com que ele dividisse, que uma parte passou a ficar a favor dele, aí a coisa se dividiu, e aí houve uma intervenção das autoridades para tirá-lo daquele ambiente. Continuando, e à noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor. Agora Paulo foi recolhido lá no seu canto, não é? Porque ele estava à mercê das autoridades, ele estava preso, mas ele ali onde estava não deixava de testemunhar do Senhor para quem quer que fosse, né? Então agora ele lá no seu canto, né? Que é que diz aqui, na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse, o próprio Jesus foi lá conversar com ele dentro da prisão. Paulo, Jesus falando, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Deus tem um plano na tua vida, não sei que circunstância você vai ficar e que Ele vai te colocar, mas aquele plano que Ele tem, Ele se cumprirá. Daí é que nós temos que, as condições ou as situações, às vezes adversas até que entramos, nós temos que dizer, Senhor, me dá-me graça, não é? Como dizia o pregador, Deus não livrou o povo do mar vermelho, antes pelo contrário, fez ele entrar no mar e atravessar, mas atravessou o mar vermelho, não é? A pés enxutos, porque o nosso Deus é poderoso para transformar todas as coisas, né? Muito bem, testifique também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração. Lá houve uma divisão. Agora aqueles que reuniram falaram, mas espera um pouquinho, nós não aproveitamos a oportunidade de acabar com esse homem, porque eles não perceberam a estratégia que Paulo teve, orientado certamente por Deus, porque Deus nos dá sabedoria em certos momentos, que depois a gente fala, puxa, mas que sabedoria Deus me deu para enfrentar aquela situação, não é? Então está aí, louvado é o Senhor por isso, que não nos deixa sós na hora das nossas aflições e peleja, né? Então, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram, conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que batemos Paulo. Que coisa terrível, vamos ficar em jejum, não vai comer nem beber, porque nós precisamos matar este homem. Que coisa tremenda, né, irmãos? Agora, pois vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. Fizeram um plano, uma armadilha, nós vamos acabar com este homem, né? O que acontece? Nós temos um Deus que é por nós, não temos? Olha o que diz o texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha como é que Deus providencia pessoas certas para estarem no lugar certo com um propósito dele, olha. E o filho da irmã de Paulo, olha quem tomou conhecimento. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse, leve este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse, o preso Paulo, chamando-me, a si me rogou que te trouxesse este jovem que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão, pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular, que tens para me contar? E disse ele, os judeus se concertaram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que tenha morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandou-lhe que a ninguém dissesse o que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, disse-lhes, aprontai para as 3 horas da noite,
da madrugada, né? Soldados e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para ir a Cesareia e aparelhar cavalgadura, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Que coisa tremenda, né, irmãos? Como é que Deus trabalha? Olha só, né? Os judeus, né, inimigos de Deus, inimigos de Paulo, prepararam aquela cilada para matá-lo, né? E Deus estendeu a mão e impediu. Aí eu vou me lembrar lá de Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Por isso que eu digo, descansemos no Senhor, não é? Porque temos um Deus que cuida de nós. Está lá o Salmo de número 127, né? Enquanto nós estamos dormindo, Ele já está preocupado com a gente. Você dorme, Deus não dorme, né? O guarda de Israel não dorme, não dormita, mas no Salmo 121. Então, irmãos, você está na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, descansa. Se eu parasse aqui para contar as provações e lutas que eu tenho passado nesses dias, nós nem poderíamos pregar, era só contando e vocês orando. Mas eu digo para vocês, estou aqui em nome de Jesus fazendo a obra de Deus, não sei o que farei depois, mas agora eu digo, na presença de Deus fazendo a sua obra para a sua glória, mas as provas não são pequenas. Juscelia Santos, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Só uma coisa que eu digo, que é o que eu quero falar, eu estou descansado no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Olha Paulo, ele estava ali, vamos dizer assim, sem nenhuma condições de se defender, se houvesse, como de fato houve, uma armadilha, mas Deus providenciou para ele. Débora Menezes, a paz do Senhor, bem-vinda. Providenciou para ele, porque Deus tinha um plano. O dia da sua morte, o dia da minha morte, só Ele que pode determinar ou permitir, não é? Andando com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor, descansa no Senhor, né? Como disse Údice, né? O homem de Deus, não é? Envolvido na obra de Deus, não terá falta da provisão de Deus. Amém? Bom, vamos lá. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem, agora é a carta que alguém vai levar para levar, então, Paulo nessa fugida de madrugada, né? Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevi eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano, querendo saber a causa porque o acusavam, o levei ao seu conselho e achei que o acusavam de alguma questão de sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passe bem. Uma carta curta, né, mas objetiva, foi que ele enviou ao governador Félix. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátrite. No dia seguinte, deixando os cavalos irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais logo chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. E o governador lhe da carta perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também é que vierem os teus acusadores, e mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Amém, queridos? Agora nós vamos fazer uma breve síntese, né? Vamos fazer agora comentários. Eu acabei de ler o texto, né? Esse último verso que eu li é o 35, que então ele parou ali, né, para ser julgado. Agora vamos fazer uma reflexão em todo o texto. Paulo, muito esperto, atiçou os ânimos da plateia acusadora que queria o seu fim. Jogou uns contra os outros ao levantar a questão sobre a ressurreição que os fariseus criam, mas que os saduceus não criam. A confusão sobre o assunto foi tanta
que não conseguiram unanimidade, e Paulo pôde ser poupado pelo livramento provido por parte do comandante da guarda, que temia que algo viesse a acontecer com Paulo, cidadão romano. Essa questão de cidadão romano foi muito forte, foi guardada porque não poderia eles, né? É o caso quando a nossa justiça, né, prende um homem, eles ficam responsáveis pela guarda e pela segurança, é uma coisa tremenda, não é? Muito bem, nesta noite, estando Paulo retido, o próprio, olha irmãos, isso é coisa muito singela, o próprio Senhor se manifestou a ele e se pôs ao seu lado, o animando com palavras, ele ia revelando que ele ia dar testemunho também em Roma. Presença de Deus, irmãos, a glória é essa. Você está na luta, você está na prova, eu quero te dizer, fica bem atento, porque o Senhor não te deixou sozinho, o Senhor não nos deixa sozinho, né? Cumpre-se aquela palavra de Isaías: se passares pelo fogo, eu vou passar com você, pelas águas elas não vão te submergir. Então o que acontece? É o caso de Ananias, Misael e Azarias. Vocês gostam de falar Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu não gosto desse nome que louva os deuses pagãos, não. Deixa eu falar. Ananias, Misael e Azarias naquela fornalha, eles estavam ali. Eles estavam ali porque eles estavam exatamente mostrando a sua fé, a sua convicção de Deus. É o que nós precisamos de ter. Você não crê no teu Deus de verdade? Aonde você estiver, Ele vai estar. E mais ainda, é o que diz o salmista: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Olha a palavra, hein? Que o teme e o livra. Não é? Porque há muitas pessoas que não temem o Senhor, um crente nominal. Aí Deus não tem compromisso com um crente nominal, porque ele mesmo não crê em Deus. A verdade é essa, não é? Agora, o que teme o Senhor, cumpre-se a palavra de Deus na vida dele. Não é isso? Na verdade, Paulo estava tão seguro da soberania de Deus no assunto que não temia as circunstâncias contrárias. É isso que eu quero passar para você nesta manhã, nesse estudo: a segurança do Deus que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Já os judeus, mais de 40 deles, tinham jurado entre si com juramento de morte, estavam em jejum absoluto até matarem Paulo. 40 anos dizendo: olha, ninguém come nem bebe enquanto nós não matarmos esse homem. Vocês já imaginaram que coisa terrível? Um concerto para a morte, um concerto diabólico. Irmãos, esses fariseus estão tudo no inferno hoje, a não ser aqueles que se arrependeram e aceitaram Jesus, mas eles criam que eles eram donos da verdade, eles criam que eles eram senhores das promessas de Deus, e consideravam o povo que não fosse judeu lixo, gentio, essa gente sem nenhum valor. Não entrava na casa dele, não podia comer, e houve aí essa inserção, né? Aconteceu, houve muita luta, porque eles não aceitavam o gentio como possíveis homens que seriam salvos. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né, quando nós tratamos com os nossos irmãos. Tem crentes assim: eu sou da denominação A, só eu sou salvo. Eu não vou dar o nome, mas um dia minha esposa estava no Bradesco, aqui em São Miguel Paulista, São Paulo, e um cidadão chegou perto dela e disse: a senhora é da... Aí perguntou da denominação dele. Ela disse: não, eu sou da obra da restauração. Ele olhou para ela e disse assim: que pena, só, aí deu o nome da igreja dele, é que vai ser salvo. Então há muita gente pensando isso, e eu se eu estivesse, e eu tenho uma notícia para te dizer: nenhum dela será salvo. Só serão salvos, seja da sua, seja da minha, seja de quem quer que seja. Se não nasceu de novo, não é a placa que salva. Vai ter crente lá, misericórdia, irmãos, misericórdia, não é? Isso eu já vi de homens. Cisino, por exemplo, lá daquela igreja de Santa Catarina, lá fugiu agora o nome, mas a grande verdade é que ele teve um sonho, né? E no sonho que ele teve antes de falecer, que hoje esse guerreiro do Senhor já está na glória, mas fez um grande trabalho, né, em Caburiúna, veio aqui o nome, Caburiúna, na Santa Catarina, né? Os Gideões, que trabalho! O homem entrou pelo mundo fazendo evangelização. Eu não sei como está o trabalho, o filho dele foi que herdou lá o trabalho, não sei como está. Eu não tenho tempo para acompanhar, irmãos. A cabeça do pastor Gênesis dá conta do trabalho e do ministério dele, então eu não entro no ministério dos outros, estou trazendo apenas essa experiência. Ele teve um sonho e foi publicado esse sonho dele. Ele falou que no sonho apareciam as denominações todas,
e ele olhava A, B, C, D, inclusive a dele, do Cirzino. Mas, olha, e o senhor chegou, você está vendo isso daí? Eles dizem que são minha igreja. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, de todos eles eu vou tirar a minha igreja. Ó. Vai tirar a igreja. A Assembleia Universal dos Santos não tem denominação. São salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus. E como disse Jesus a Nicodemo, que nasceu de novo, que nasceu da água, que nasceu do Espírito. E como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão escritos nova criatura é, tem que ver se você é uma nova criatura. E como ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se não é que já estáis reprovados. Não adianta esse nome de crente, não adianta esse título de crente, de pastor, do que for. Você tem que estar de acordo com este livro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Estou abrindo aqui um parênteses só para dizer isso para vocês, né? Porque, queridos, não é fácil, né? Esses homens, fariseus, que se sentiam donos da verdade, faz esse voto maligno, diabólico, porque queriam matar o servo de Deus. Mas ninguém poderia matá-lo enquanto não chegasse a hora. Não é? A hora chegou, né? Lá no capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo, está lá. Combati, é ele que vai dizer o bom combate, aleluia, completei a carreira, guardei a fé. A paz do Senhor, pastor Elci, bem-vindo, Deus abençoe, entendeu? Enquanto não chegar a hora do Gênesis, misericórdia, já fizeram até meu sepultamento. Uma vez uma irmã da igreja chegou e falou, olha, eu soube que pastor Gênesis morreu. A irmã disse, pastor Gênesis não morreu, está lá na igreja. Outra vez um outro parou na porta da igreja e olhou, vocês ainda são com esse velho caduco aí? Né? Tá aqui o velho que foi chamado de caduco, que foi chamado, que já foi enterrado. Estou aqui, pode ser que amanhã não esteja, mas ainda estou aqui hoje. Fiz 35 anos, não é, pela misericórdia de Deus, servindo o ministério de São Miguel Paulista. Estou aqui, meus irmãos, hoje com menos força. Eu pegava um carro e viajava 6.000 quilômetros. Hoje, só a misericórdia de Deus, né? Mas não importa, queridos, as nossas vidas, elas estão nas mãos de Deus. É nas mãos dele que está. Ninguém tocará em nós, como aconteceu com Paulo. Eles fizeram o plano, mas Deus fez um contraplano, né? Porque o plano de Deus é que vai prevalecer. Amém? Rosimere do Nascimento, a paz do Senhor. Peraí, não. Rosinei do Nascimento, desculpa. Bem-vindo. Denis Copley, paz do Senhor. Deus abençoe, meu neto. A paz do Senhor, Deus abençoe. Então, queridos, descanse no Senhor, né? Por isso que a palavra diz, entrega o teu ao caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, não é verdade? No entanto, o socorro vem para Paulo, e é enviado para o governador Félix, não é? No último capítulo, o comandante Cláudio Lísias, está lá no verso 26, tinha ordenado que se reunisse todo o sinédrio e os principais sacerdotes para Paulo e apresentar eles, e ele conheceu os verdadeiros motivos de ele estar sendo acusado pelos judeus. Estava ali o sumo sacerdote Ananias. Agora vamos conhecer um pouquinho, entrar um pouquinho nesse assunto aí. Ananias, filho de Nebedeu. Esse Ananias era um homem cruel e violento, que exerceu o ofício de sumo sacerdote entre os anos 45 e 59 depois de Cristo. E não deve ser confundido com Ananias de João 18:13. Amém? Ananias foi assassinado pouco antes do início da guerra contra Roma, em 66 a 70 depois de Cristo. Paulo corajosamente fixou seus olhos no sinédrio. Ele olhou que ele conhecia, que ele já tinha sentado naquelas cadeiras para julgar também, não é? Ele olhou e começou o seu discurso se defendendo, principalmente defendendo sua consciência. E o sumo sacerdote, porém, deu ordem para baterem na sua boca. Paulo, então, não perde a oportunidade e o chama de parede branqueada. E ainda diz que Deus o julgará. Olha o que comparação ele fez. Os túmulos que continham ossos de mortos
geralmente eram pintados de branco para que ficassem claramente visíveis. Está lá em Mateus 23, 27 e 28, é o Senhor que o chama assim. Aqui Paulo está homenageando este oficial corrupto de maneira apropriada. Obviamente que essa homenagem não é muito plausível, né? Paulo estava indignado, pois Ananias estava ali para julgar segundo a lei que ele conhecia muito bem e estava sendo acusado contra a lei. De acordo com a lei judaica, Paulo tinha o direito a um julgamento e era necessário que o tribunal declarasse culpado antes que a punição pudesse ser executada. Né? Mas aqueles homens que botam essa toga aí, meu irmão, acham que eles são dono do mundo, faz o que querem, tira e decide, aí só a misericórdia de Deus. Não haveria como Paulo se dá bem no meio daquelas feras, mas sabiamente incitou um contra o outro, pois a plateia deles era composta de fariseus e saduceus, aquilo que nós falamos sobre sincretismo. Ele vai usar o quê? Vai falar sobre a ressurreição. Era a tônica da mensagem da igreja primitiva, eles pregavam sobre a ressurreição. Mas vamos conhecer um pouquinho, né, sobre este assunto em Mateus 22, 23 a 33, está escrito assim: no mesmo dia, aqui é Jesus, chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. É a chamada lei do levirato, né? Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º, e por fim, depois, todos morreram, também a mulher. Agora eles vão falar: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Você já viram aquelas perguntas capciosas? O camarada não crê no que você crê e procura, né, te atrapalhar. Daí que você tem que ter uma base escriturística, né, irmãos? Precisa de estudar a Bíblia. Vocês todos são bem-vindos, porque é na escola bíblica que nós aprendemos. Vocês estão aqui. Tem crentes que não gostam de escola bíblica, que eu gosto de louvor. Eu leio a mensagem, eu não gosto. Tem crente que não gosta mesmo. Na escola não vai. O pastor começa a pregar, o pregador, aquele que Deus coloca para trazer a mensagem, vai tomar café, chama para ele conversar lá fora. Nunca entendi isso, irmãos. Todo momento, não existe um momento melhor, nem um menos melhor no culto. O louvor é excelente, os testemunhos é excelente, a mensagem é excelente, nenhum é melhor do que o outro. Todos nós devemos de ficar como Maria, aquedados, né? Há um texto que diz assim: Maria aquedada, ouvia o Senhor. A palavra aquedado é essa posição que você fica assim, ó, ligado. Não, agora eu não posso conversar. Se alguém, não, agora não. Estou atento, comendo, se nutrindo. Porque se você ficar na hora da pregação, brincando com a chupeta da criança, não tá bonitinho, olha, sabe, aquele. Meu irmão, em nome de Jesus, cultuar a Deus, adorar a Deus, misericórdia. Um dia eu estava apresentando no nosso salãozinho maior que nós temos no Parque Paulistano, um aniversário da igreja, e tinha convidado um pastor, né? Fagion ia ser o nosso pregador. O templo estava tomado, que as congregações reúnem para o aniversário, né? E aquela confusão, um entra, um sai. Aí antes do pastor começar a pregar, eu tomei a palavra, não vou citar nome por uma questão ética, né? E disse assim: olha, gente, para a igreja A, não é? Nós ganhamos em doutrina e é verdade, mas em referência nós perdemos de 100 a 0, porque lá as pessoas entram e ficam todas em silêncio. Sabe o que aconteceu naquele dia, irmãos? Um silêncio tomou conta da igreja. E o pastor pregou, e só se ouvia a glorificação na visitação do Senhor, porque é horrível isso, essa irreverência, irmãos. Tem misericórdia, é adoração, é o momento de estar com Deus, Deus falar com a gente, não é? Louvado é o Senhor, né? Mas existem aqueles opositores, olha só, né? Agora eles não criam, eles não aceitavam, daí eles disseram: de qual delas
De qual delas será marido? Já que todos morreram e todos a possuíram. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Agora Jesus vai entrar com a doutrina. Daí que eu digo da importância de você conhecer o livro. Porque quando vieres com pergunta capciosa, você abre a Bíblia e diz, mas está escrito. Olha o que Jesus disse. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, olha só, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece o poder de Deus. Porque para você conhecer o poder de Deus, esse livro tem que você ler, amar, buscar. E quando não entender, buscar de Deus, buscar dos seus mestres, não é? Mas a verdade é que você quer deixar que a sua vida seja edificada na palavra do Senhor. Amém? Então, e acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha, gente, Abraão, Isaac e Jacó estão na presença de Deus agora, como nós estamos um assistindo o outro, viu, queridos? É isso aí, mas estão lá, não tem morto lá não. Olha lá, eu sou Deus de Abraão. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivo, não é? Tanto eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas o Deus de vivos. E as turmas ouvindo isso ficaram maravilhadas da sua doutrina. Ele tinha uma resposta bíblica, uma resposta que podia provar. Conhecer as Escrituras é fundamental para você poder sair com muita convicção e falar desse amor. Continuando, esses 2 grupos que surgiram no período antitestamentário tinham posturas políticas e religiosas bastante diferentes. Paulo aproveitou a oportunidade para enfatizar as diferenças religiosas e colocar-se ao lado do grupo dos fariseus, uma vez que era filho de fariseu e aceitava a doutrina da ressurreição dos mortos apresentada no Antigo Testamento, coisa que os saduceus rejeitavam, juntamente com a existência de anjos e espíritos. Pronto, a confusão estava armada entre os fariseus, mestres da lei, e aí vai. Eles eram especialistas na interpretação da lei judaica, e os saduceus, e vendo que a celeuma crescia demasiadamente, o comandante temeu que Paulo fosse ali demasiadamente, né? A celeuma crescia demasiadamente, o comandante temeu que Paulo fosse ali despedaçado por eles, e mandou que ele fosse retirado dali e guardado na fortaleza. Enquanto isso, na noite seguinte, Paulo recebe uma visita divina, coisa gloriosa, né, irmãos? Você já recebeu uma visita do Senhor na sua luta, na sua prova, na sua dificuldade? Ele está sempre com a gente. Você sabe quando ele está presente, é você chorando com a luta, de repente vem aquela paz no teu coração, é a presença do Senhor, e de repente vem um conforto na sua alma, de repente você se sente, vamos dizer, liberto daquela preocupação, daquilo que estava tirando até o teu sono. Aí você diz, obrigado, Jesus, eu vou dormir em paz. E aí você faz isso quando você confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Já os judeus, inflamados pelo ódio, pela raiva e pelo inferno, se reuniram sob anátema, uns 40 deles jurando que iria dar fim à vida de Paulo, e até isso se cumprisse, não comeriam nem beberiam nada. Não haveria escapatório para Paulo depois disso, mas Deus proveu a ele uma saída. A estratégia deles era simples, avisar o comandante que eles iriam ver com Paulo uma certa questão e depois o devolveria, e nisso iriam matá-lo. O plano estava feito, mas não adianta planos contra a obra de Deus, nem contra os homens de Deus. Alguém faz esse plano, mas Deus é maior. Amém? Glória a Deus. E quem está com o Senhor, confia no Senhor, descansa. Deus é com você, é por você. Amém? Glória a Deus. No entanto, alguém mais ouviu esse plano maluco deles. Era o filho da irmã de Paulo. Deus o colocou ali. Evidentemente, alguns membros da família de Paulo viviam e estavam hospedados em Jerusalém. Paulo foi avisado em uma visita dos seus parentes. Os prisioneiros recebiam suprimento por meio de parentes e amigos que os visitavam regularmente.
Paulo então diz aos guardas que levasse aquele rapaz até o comandante, que ele teria algo importante a dizer. Aquele rapaz falou do plano dos 40 judeus para o comandante, que logo preparou uma estratégia para defender Paulo deles. Deus trabalha, irmãos, Deus trabalha. Onde nós estávamos na mesa redonda, Deus usa o ímpio a favor dos crentes. Sempre vai usar, queridos. Por quê? Porque todos estão debaixo das mãos de Deus para obedecer aquilo que Deus quer fazer e faz. Ele usa tudo e todos, Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus. O comandante imediatamente destacou 2 centuriões e ordenou eles que escoltassem Paulo até Cesareia. Um destacamento militar fortemente armado, um destacamento de 200 soldados. Imagine, irmão, para levar um homem. Olha só que guarnição, né? Que segurança. Mas é Deus que faz isso, querido. Deus faz, amém? Um destacamento militar fortemente armado, né? Com 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros foram incumbidos de entregar Paulo ao governador Félix, procurador da província imperial da Judéia, cujo centro de operações ficava em Cesareia. Eles iriam sair dali às 9 horas da noite e irem direto para o governador Félix. Félix era um olha só como é que acontece nesse momento político, né? Félix era um ex-escravo liberto que ascendeu à posição de influência no governo romano. Já imaginou que coisa? Em 52 depois de Cristo, o imperador Cláudio enviou para governar Cesareia, enviou para governar Cesareia, ocasião em que Félix foi chamado de excelentíssimo. Olha, de escravo vai ascender uma posição. Coisa séria, irmão, mas acontece isso, viu? Durante o seu 8º ano de administração, o historiador romano Tácito, em 56 depois de Cristo, o caracterizou como um homem cruel e ávido por lucros, que praticava toda sorte de crueldade e luxúria, exercendo o poder de um rei com os instintos de um escravo. Diz que quando o escravo se torna comandante, tem misericórdia. Que coisa terrível é. O comandante escreveu uma carta para explicar o caso de Paulo. O teor da carta se encontrava resumido, está nos versos 27 ao 30. Basicamente, ela contém as seguintes informações básicas. Foi preso pelos judeus, estava para ser morto por eles, foi resgatado por Cláudio Lísias, comandante da mão deles, principalmente por ser ele cidadão romano. Ele destaca a cidadania dele, que eles têm que guardar os romanos, não é isso? Foi levado ao Sinédrio. As acusações contra ele eram de cunho religioso, portanto nada havia de digno de morte ou mesmo de prisão. Prepararam cidadã contra a vida dele. Isso aqui é a resumo do que a carta continha, né? Os soldados, em cumprimento do seu dever, chegaram na cidade, e uma cidade construída por Herodes o Grande, em honra do seu pai, Antípater, situava-se cerca de 50 quilômetros a noroeste de Jerusalém. No dia seguinte, deixaram a cavalaria, 70 cavaleiros, prosseguir com eles, e eles voltaram para a fortaleza. A cavalaria chegou e deu a carta para o governador juntamente com Paulo. Ele leu a carta e se informou que Paulo era da Cilícia, mas somente anunciou que ouviria depois que chegassem os acusadores deles. Enquanto isso, Paulo foi mantido sob a custódia do pretório de Herodes, né? A residência oficial construída por Herodes o Grande, que mais tarde se tornou também o pretório romano, que incluía celas para prisioneiros. Amém, queridos? Agora o meu tempo está acabando, né? E nós vamos continuar essa aula, aquilo que eu disse para vocês, no capítulo 24, onde vamos encontrar Paulo perante o governador Félix. Isso vai ficar para o próximo domingo. Vamos guardar essas instruções, né? Está aí o nosso amado Altamiro Macedo. Bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. No próximo domingo nós vamos continuar, então, a nossa aula. Amém, queridos? Então está aí, e nós vamos agora caminhar para o nosso encerramento, né? E vamos cantar o hino do encerramento.
Abra o seu cantor agora no 137 do Cantor Cristão. Amém? Para nós louvarmos ao Senhor. 137 do Cantor Cristão. Amém? Vamos louvar? Cento e 137 do Cantor Cristão. Esse é o nosso louvor agora. Amém, queridos? Deu um pulo aqui, mas esse é o louvor que nós vamos estar apresentando ao Senhor. Vamos iniciar, vamos do início. Nossa Bíblia. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partes de um pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. De novo. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partes de um pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Agora nós vamos conhecer os nossos aniversariantes. A Celi botou o nome dos seus filhos, que é aniversário essa semana, mas passou e eu, à distância, eu enxergo com dificuldade. Põe de novo, Celi, para eu anunciar eles, né? Mas agora nós queremos conhecer os nossos aniversariantes da semana, né? A Celi Moura botou 2 filhos dela, me parece que são filhos, que aniversariaram essa semana. Você que também tem os seus familiares que aniversariaram, se botar o nome eu falo, né? Na semana passada, outra semana, ela botou o nome, inclusive o nosso querido pastor Rosalvo também, né? Que fez aniversário, nós citamos. Viu? Se ele anuncia de novo aí que eu falo, né? Muito bem. Então, está aí conosco também a Ellen Libarino. Ellen Libarino. A paz do Senhor, bem-vindo, prazer ter conosco, viu? Mas então, queridos, nós estamos hoje, não é, já encerrando a nossa escola e vamos orar pelos nossos aniversariantes, amém? Você que aniversariou, que Deus te abençoe, como os filhos da nossa irmã Celi Moura, Luiz e Celton. Um abraço para o Luiz e para o Celton, muitas felicidades, amém? Celi, dá um abraço neles. E você também que tem o seu familiar ou você aniversariou, recebe um abraço do pastor Gênio e da irmã Márcia. A irmã Márcia não está aqui, que ela está se recuperando, a saúde dela está um pouco debilitada e não pôde estar comigo hoje aqui. Mas ela também está dando um abraço, tanto do Luiz como no Celto, e em todos que estão aniversariando hoje. E vamos agora citar o versículo do aniversariante, amém? Eu quero dizer a vocês que a irmã Márcia me faz falta, quero dizer, você não falou e tal. Hoje eu estou sem essa ajuda, mas aonde ela está acompanhando a gente mesmo à distância, amém, queridos?
Então vamos orar pelos nossos aniversariantes. Obviamente que não vamos esquecer também dos nossos enfermos, da irmã Márcia, do pastor Gênesis. Vocês não sabem as lutas que nós dois estamos passando, mas somente ore de Senhor, coloque esses dois nas tuas mãos, porque o nosso desejo é estar fazendo a obra do nosso Pai. Quando houver fôlego aqui nessa carcaça, nós não vamos parar, tá certo? Tá aqui, a Elizabeth Dias Ferreira, meu esposo Mariane, meu filho Marcos Paulo, também estão aniversariando, não acredito, né? Então, nós já estamos estendendo as felicitações também a eles e a todos que aniversariaram nesta semana. Amém, querido? Vamos orar, depois nós já estaremos encerrando. Amém, Pai Celeste. Mas primeiro é o versículo, né? Cadê o versículo do aniversariante, pastor Gênesis? Ô Márcia, fez falta. Muito bem, mas vamos lá. Salmo 90, 12, vamos dizer juntos para que todos que estão aniversariando sejam abençoados? Vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A irmã Márcia, lá de onde está, citou para me ajudar aqui. Amém? Parabéns, que Deus abençoe e multiplique essa data por muitos anos, sobretudo nos pés do Senhor. Não se ausentem, porque aí os dias param de ser contados, viu? Os dias são contados na presença do Senhor. Amém? Assim, queridos? Um abraço a todos, Deus abençoe. E agora vamos orar por eles, orar por todos. E logo mais, às 19 horas, nós estaremos aqui juntos, às 19 horas. E eu quero dizer aos membros da sede que haverá Santa Ceia, né, na sede a partir das 16h30, das 16h30 às 18 horas. Não faltem, né, que vai ser muito importante a presença de todos, amém? Estou agradecendo a presença de vocês todos. Depois da oração, nós já estaremos dando a bênção apostólica. Aí eu digo àqueles que puderem até às 19 horas e aos que vão estar na sede, não esqueçam, às 16h30 na sede para a Santa Ceia e também, não é, para a Assembleia e tratar dos assuntos da igreja, amém? Pai Celeste, primeiramente queremos te agradecer pelo acréscimo nesta semana daqueles todos que aniversariaram. Nós queremos entregar nas tuas mãos, te rogar ricas bênçãos para eles, que eles continuem na tua presença, te servindo em espírito e em verdade. Guarda eles, livra do mal, Pai, porque eles precisam de ti como todos nós precisamos. Assim te agradecemos e desejando a todos eles felicidades e que esses anos de alegria e de vitória, apesar das lutas, mas o Senhor sempre encerra, como dizia o nosso estudo de ontem, da mesa redonda, a fé sempre triunfa. É isso mesmo, graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado o dom da fé. Isso quer dizer que sempre vamos triunfar. E que o Senhor os abençoe grandemente. Entregamos toda a lista que citamos no início dos doentes, Senhor da glória, o conforto da família do Maxwell, que perdeu o Márcio. Seja as mãos do Senhor sobre essa família, sobre todos nós. Ó Pai, tua serva Márcia, o teu servo Gênesis e tantos outros como na lista constou, precisam da tua intervenção, da tua ajuda e da tua misericórdia, Pai. E assim entregamos nas tuas mãos. Prepara as tuas igrejas para os cultos presenciais, ainda que com a restrição de somente 25%, Pai, mas que o Senhor os abençoe grandemente, e aqueles que estarão sendo edificados através das lives, que o Senhor abençoe os pregadores, e que eu seja também abençoado logo mais. Pai, me ajuda todos a cumprirmos esse ministério glorioso de pregação da tua palavra, Pai. Fica conosco, Pai. Nós oramos assim, entregando nas tuas mãos. Amém, Jesus, e amém. Abençoa, Pai, a nossa nação brasileira, os nossos médicos, os nossos enfermos. Entra com providência, Pai. Nós entregamos todos nas tuas mãos e prepara-nos para logo mais estarmos aqui. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amado, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Amém.